Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. É isso que nós temos na pergunta de número 8 do Breve Catecismo de Westminster. E baseado nessa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a criação. Um dos modos que Deus executa os seus decretos é por meio da criação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você no dia de hoje. Um pouco sobre a criação e a pretensa vaidade humana. Veja, o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz: do princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. A criação, por si só, ela humilha o nosso orgulho. Protágoras, um filósofo da Grécia, ele disse certa vez que o homem é a medida de todas as coisas. A Bíblia discorda veementemente. É por isso que a Bíblia ela começa com Deus e não com o homem, a fim de mostrar que todo o poder nos céus e na terra vem do único Deus. Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 é um tratado apologético de Moisés. Não sei se você já parou para pensar nisso. Moisés, quando ele sai da terra do Egito juntamente com o povo, e eles marcham rumo a Canaã. Canaã era uma cidade sitiada por dezenas de povos pagãos. E esses povos pagãos, eles tinham a sua cultura, as suas cosmogonias. E pega isso aí, essa palavra é muito importante. Cosmogonias são teorias ou mitos de origem, ou seja, é o modo mitológico pelo qual um povo explica a criação de todas as coisas. Cosmos, você pode interpretar como mundo, gonias como origem, a origem do mundo, a origem das coisas. Portanto, quando o povo de Israel fosse se instalar naquela terra, eles deveriam saber, de uma forma infalível e inerrante, qual era a verdadeira cosmogonia que eles deveriam crer, como todas as coisas foram criadas. Portanto, Gênesis 1 e 2 fornecem para esse povo a verdadeira e única cosmogonia. Eu quero dar para você alguns insights sobre esse assunto aqui em Gênesis 1 mesmo, 1 e 2. Por exemplo, quando você estuda um pouquinho de cultura do Antigo Oriente Médio, você vai entender que, por exemplo, os deuses cananeus, eles brigavam com monstros, dragões, monstros marinhos. Há várias histórias dos deuses cananeus, os falsos deuses, mostrando que eles, nas suas mitologias, eles lutavam com esses monstros e quase perdiam. Todavia, Gênesis 1:21 mostra que o Deus de Israel, ele cria esses animais. Veja, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. O Deus de Israel é diferente. Ele não guerreia contra os animais, ele os cria. Veja a diferença. É um tratado de fato apologético. Segundo, as cosmogonias descreviam lutas dos deuses para separar águas superiores de águas inferiores. Então, a questão do céu e dos céus e dos mares, há muitos relatos de deuses lutando contra a criação, porque na ideia mitológica, o céu e o mar, eles são por vezes figuras de demônios, por exemplo. E os deuses cananeus, até mesmo babilônicos, lutavam contra céus e mares. Todavia, Gênesis 1, do 6 ao 10, você pode acompanhar na sua casa, diz que Deus apenas deu uma ordem. Verso 6. Ele diz: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Simples assim. O Deus de Israel, ele ordena.
e as coisas acontecem. Não há guerra contra a criação diante dos deuses. Terceiro, era muito comum no Antigo Oriente Próximo a adoração do Sol e da Lua. Tanto é que o faraó, ele era tido como filho do deus Sol, Amon-Ra. Então, Moisés, ele mostra para o seu povo que acabara de sair do Egito e que iria se instalar numa terra rodeada pelo paganismo, que o Sol e a Lua não são deuses. É como que se Moisés falasse o seguinte: veja, não são grandes deuses, é apenas uma lâmpada que Deus coloca de dia e outra que Deus colocou de noite. Você pode ver isso na descrição da criação do Sol e da Lua. Quarto, a tradição babilônica vê a criação do homem como uma reflexão tardia e um modo pelo qual os deuses se valiam para aliviar o seu estresse, a sua fadiga. É exatamente isso. Foi encontrado artefatos que mostram que a religião babilônica cria que os deuses, Marduk, por exemplo, criaram os homens para fazer o trabalho deles aqui na Terra. Então, havia uma criação, essa criação por vezes se revoltava contra esses deuses, mares, rios e assim por diante, e eles tinham que ficar fazendo a manutenção dessa criação. Daí, eles resolveram criar o homem para servir como seu empregado, a fim de que ele domesticasse a criação. Nós não vemos isso no texto bíblico. Pelo contrário, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme capítulo 1, verso 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha o ambiente de graça. Eles não deveriam ser escravos dos deuses ou do Deus de Israel. Porque quando eles chegam, já tem o mundo todo para eles explorarem. Na visão pagã, os deuses faziam isso para subjugar os homens. Na visão bíblica, Deus criou todas as coisas para que nos deleitássemos nelas. Olha a questão. Não é Gênesis 1 e 2 já começa do seguinte: a religião de Yahvé, a religião verdadeira, não é o que eu faço para Deus primeiramente. A verdadeira religião começa no que Deus fez por mim, por nós. Aqui você já começa a ver um vislumbre de graça. E por fim, Gênesis mostra que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Não com palavras mágicas, não com outros artefatos misteriosos, como era costume dos egípcios, mas pelo poder da sua palavra. A graça, em Jesus 2, a poder, a vislumbre da majestade e poder de Deus. E isso aqui não foi só um tratado apologético para a época de Moisés. Apologético aqui é defesa da fé, mas para nós, os dias de hoje, a criação nos humilha, nos coloca no nosso lugar, a fim de que rendamos todo o louvor e toda a glória ao Deus único e verdadeiro. Que Deus nos ajude. Se você ficou comigo até mais no final de vídeo, eu peço que você compartilhe, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, e se puder, curta, porque assim você vai nos ajudar a fazer com que este vídeo alcance o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.